Bom dia, mocidade. Bom dia, classe Aliança. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui para mais uma EBD da nossa revista Tempo de Conquistas. E hoje nós vamos estudar a lição que é Confirmando o Concerto, lição de número 5, do dia 3/5 de 2020. Amém? Meus irmãos, o texto bíblico que nós vamos usar está em Josué, capítulo de número 5, da qual tem como tema por epígrafe a circuncisão dos filhos de Israel. Enquanto você procura aí Josué capítulo 5, eu quero mandar a paz do Senhor para toda a mocidade aliança, mandar a paz do Senhor para minha companheira aí de EBD, a nossa irmã Elaine Pérez, que Deus possa te abençoar, e a todos os jovens que estão aí ligadinhos na nossa EBD, que Deus possa continuar te abençoando e que essas aulas sirvam de edificação para a tua vida. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar e logo nós estaremos de volta reunidos na nossa classe. Meus irmãos, você que já achou Josué capítulo de número 5, verso de número 1, 2 e 3. Eu vou ler até o 3 para que assim fique mais curta a leitura e dê tempo da gente registrar toda a aula. E sucedeu que, ouvindo os filhos dos reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e estavam os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel. Até que passassem, desfaleceu-se-lhe o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segundas vezes aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Meus irmãos, o primeiro tópico da lição vai falar assim, ó: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro, o que é a circuncisão? Meus irmãos, a circuncisão era um ritual que tinha entre os hebreus e foi estabelecida na aliança que o Senhor fez com Abraão. E como é que funcionava essa circuncisão? Como é que funcionava esse pacto, esse ato? Está registrado lá em Gênesis, capítulo de número 17, verso de número 14. O Senhor falou para Abraão fazer esse pacto com o seu povo, fazer esse ritual para com o seu povo. E a circuncisão era algo muito sério. Era o símbolo de uma aliança com Deus para com o seu povo. Ó, em Gênesis capítulo de número 17, verso de número 14, o Senhor diz assim, ó: e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncisada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. O ato da circuncisão, meus irmãos, era um pacto que Deus fazia com o povo seu. E peraí, se você ler Gênesis 17, o capítulo todo, você vai entender melhor o que era a circuncisão. Mas eu vou lhe explicar. A circuncisão era o ritual, era o ato de pegar o órgão genital masculino e cortar a pele que encapava o órgão genital masculino, o excesso da pele, aquela pele que cobre o órgão genital masculino, ela era cortada. E esse ato era uma aliança de Deus para com o seu povo. Então, todo o povo hebreu, todo o povo de Deus que era circuncidado, ele tinha a pele do seu órgão genital masculino retirada. Essa carne, esse excesso, essa cobertura era retirada. E era um sinal de Deus para com o povo, né? Era um sinal de uma aliança de Deus para com o povo. Como lemos aqui em Gênesis 17, o Senhor fez essa aliança para com Abraão, o patriarca Abraão. Então, o ato da circuncisão que nós vemos em Josué, ele não começou aqui em Josué, não começou em Moisés, não. Ele começou lá atrás, na aliança abrâmica, né? Na aliança de Deus com o patriarca Abraão, se estendendo para todo o seu povo, né? Então o Senhor mandou circuncidar o povo como ato de aliança.
Ou seja, voltando lá no tema da nossa lição, lá no tema da nossa revista, que é Tempos de Conquistas, nós vemos na última lição que eu ministrei que o Senhor preparou o povo para a conquista. Depois nós vemos na última lição que a nossa irmã Elaine Pérez ministrou também que o Senhor, né, deu graça ao povo para eles vencer os obstáculos que eles precisavam vencer. E nós vemos aqui, ó, nessa lição que eu vou ministrar hoje, que o Senhor confirmou um concerto para com o povo, para que eles continuassem rompendo as barreiras e conquistassem aí, né, as conquistas que Deus tinha para com eles. Então, nesse tempo de conquista, nós vemos que Deus fez uma aliança com o seu povo. E que aqui em Josué, Deus vai reforçar essa aliança que lá atrás, na geração abrâmica, foi feita, depois foi sucedida por Moisés, e depois Josué também, ele é incumbido de continuar este pacto, esse ato, essa aliança de Deus para com o povo. Olha que interessante, então aqui no capítulo de número 5, nós vemos que o Senhor pediu para que Josué pedisse para que o povo circuncidasse. Olha só, meus irmãos, vou explicar para vocês entenderem melhor essa trajetória da circuncisão. Lá em Gênesis, o Senhor pediu para que Abraão circuncidasse o povo. Porém, o povo se multiplicou. Lá na frente, o Senhor, quando vai tirar o povo do êxito, né? O Senhor, quando vai libertar o povo do êxito lá do Egito, através de Moisés, também houve um pedido de circuncisão. Aí aqui, lá de Êxodo, até chegar onde o Senhor determinou que eles chegassem, foram nascendo mais pessoas, foram crescendo mais pessoas. Então o Senhor pega e diz, olha, eu preciso renovar essa aliança, preciso renovar esse concerto. Então, pratique, Josué, o ato da circuncisão com o meu povo, renove essa aliança, reforce essa aliança, né? Então, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação em cima do ato da circuncisão. Deus tinha esse ato para com pacto com o povo, o sinal de uma aliança para com o povo. Trazendo para os dias de hoje, Deus faz inúmeras alianças conosco. O ato de Deus perdoar os nossos pecados é uma aliança que Deus está consertando conosco. O ato de Deus instituir para nós e nos dar essa liberdade de tomar a sua santa ceia todos os meses na sua casa é uma aliança, é um concerto de Deus conosco. O ato do Senhor falar conosco através da sua palavra é um ato de aliança, é um concerto de Deus para conosco. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós não podemos nos apegar ao ato, ao processo do concerto, mas sim na simbologia e na seriedade do concerto. Então todo aquele que era circuncidado era salvo, todo aquele que era circuncidado, não, aquele que era circuncidado, ele tinha o sinal da aliança para com Deus, porém ele precisava continuar praticando os outros atos, que era crer no Senhor, guardar a sua palavra, obedecer, ter coragem. Deuteronômio 28 fala muito bem, né, para nós sobre essas coisas. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, bendito serás. Sobre a terra, sobre o campo, né? A promessa do Senhor. Então, as bênçãos do Senhor, a aliança do Senhor não é somente liberada sobre nós através de um ato, mas sim daquilo que sustenta a aliança. Então a circuncisão era o motivo, era o ato, né, da aliança de Deus para com o povo. Porém, as coisas que mantinham essa aliança, essa chama acesa, eram as práticas do povo perante Deus, né? Então nós vamos ver aqui em Josué capítulo 5, 2, o Senhor manda circuncidar. Josué capítulo 5, verso 5, Deus manda circuncidar e explica ao povo o porquê da circuncisão. Em Gênesis 17, 8, 9 e 10, nós vemos o princípio da circuncisão na geração abrâmica, lá no começo, no patriarca Abraão, né? Então, meus irmãos, nós vamos ver que a circuncisão era algo muito sério. Aquele que não tinha circuncisão não participava da Páscoa, era extirpado do meio do povo, ou seja, era uma aliança que Deus levava muito a sério e que todo homem hebreu precisava seguir. Certo? E quais são os sinais, né? Qual a simbologia da circuncisão? Representava obediência do povo para com Deus, zelo do povo para com a aliança feita
de Deus para eles e zelo de Deus para com o seu povo, né? O Senhor queria marcar aquele povo para que aquele povo fosse a geração eleita de Deus, né? Marcada por Deus, né, meus irmãos? Aí nós vamos ver aqui, ó, nos próximos tópicos, que a circuncisão era uma marca de Deus para com o povo, da qual eu falei, né? Que Deus levava muito a sério isso. E também era um requisito, era uma marca para um guerreiro, né? Um guerreiro tinha que ser circuncidado para que Deus estendesse sobre ele a proteção, Deus estendesse sobre ele a graça, né? A aliança feita com Deus se manifestasse nesse guerreiro através da circuncisão. E aquele que não tinha, já disse aqui, ele era extirpado do meio do povo. Era algo muito sério, meus irmãos. Aí eu quero fazer uma aplicação para nós aqui também, no ato da circuncisão, que eu disse para vocês que retirava-se, né? Retirava-se ali do órgão masculino o excesso da carne. Vamos trazer esse ato para os dias de hoje, meus irmãos. No ato da circuncisão, que era uma marca de Deus para com o povo, uma aliança feita de Deus com o povo, que era retirado esse excesso de carne, isso traz uma lição para nós nos dias de hoje. Será que nós não estamos precisando circuncidar todos os dias na nossa vida? Retirar esse excesso da carne, retirar esse excesso de ver as coisas somente pelo lado carnal, retirar esse excesso de falta de visão espiritual, de falta de desejo espiritual pelas coisas de Deus. Como é que está a sua carne nesse período de quarentena? Você está buscando a Deus? Você está quebrantando a sua carne? Você está circuncidando, tirando esse excesso da carne? Você está matando a sua carne, o seu eu, o seu orgulho? O Espírito de Deus está tendo mais acesso a você do que a sua carne? Quais são as obras que nós temos feito nesse período de afastamento, né? Nesse período que estamos longe do ritual de culto a Deus? Quais são as coisas, os atos que estamos fazendo para alimentar o nosso espírito e para matar a nossa carne? Com qual frequência você tem pegado a sua Bíblia, jovem, para ler, para ouvir a voz de Deus? Com qual frequência você tem feito programas que edificam o seu espírito, que promovem o elevo espiritual do teu espírito para com Deus? E com qual frequência você tem feito programas que matam as vontades da sua carne? Como, por exemplo, o jejum, como, por exemplo, a oração, como, por exemplo, afastar-se daquilo que não lhe edifica. Eu digo tanto presencial como à distância, né? Que são as redes sociais, que são a internet, que são os meios de comunicação, que são aquelas coisas que não edificam a nossa vida, que nós precisamos circuncidar, tirar esse excesso da carne. Com qual frequência nós temos feito isso? E uma vez que o Senhor faz uma aliança conosco, nós somos povo seu, nós somos povo de Deus. E é por isso que o Senhor se preocupava com os filhos de Israel, para que eles não tivessem aliança com povos que não tivessem a mesma aliança com Deus. Uma aplicação para nós, mais uma aplicação para nós nesta manhã. Como que estão nossas alianças com pessoas que às vezes não têm a mesma visão, o mesmo propósito? Ah, irmão Kleberson, mas a Bíblia diz lá em Efésios que Deus não faz acepção de pessoas, concordo. Não estou dizendo que não temos que fazer aliança com pessoas, não é isso, meu irmão. Eu estou dizendo para você que nós devemos nos fortalecer em espírito, nos fortalecer em unidade e conseguir fazer influência para aqueles que precisam da voz de Deus. Então, pegue o ato da circuncisão, pegue o ato de Deus para renovar a aliança do povo através da circuncisão como um ponto de observação. No momento em que tirava-se o excesso da carne, traga isso para os dias de hoje, traga isso para a nossa vida, aplique para a nossa vida. Precisamos tirar o excesso da carne, precisamos fortalecer a nossa aliança com Deus, precisamos ser povo de Deus, precisamos cada vez mais sermos reconhecidos como sal, como luz, como geração que tem a marca do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Será que se alguém olhar para nós,
A sociedade aí fora, olhar para mim, olhar para você, realmente vai ver e vai falar assim, não, aquele tem a marca, aquele tem a aliança, aquele tem, como que eu posso dizer, o sinal, a aliança de Deus para com ele. Será que nós transmitimos esse sinal, essa marca, essa aliança de Deus para com as nossas vidas, meus irmãos? Faça uma reflexão sobre esse período que você está de quarentena. Faça uma reflexão da marca do Senhor que tem que estar sobre você. Aí, nós vemos aqui que, né, era uma marca que era um requisito para um guerreiro. Ele não podia ficar sem essa marca. Um guerreiro de Deus não podia ficar sem essa marca. Você lembra quando Davi foi guerrear contra Golias? O que ele fala? Esse incircunciso filisteu. Golias, Davi já identifica Golias como um povo que não é do povo do Senhor, que era da nação de Israel, e logo o chama de incircunciso, porque Davi sabia que o ato da circuncisão era dado somente ao povo de Deus. Então ele identificava que a nação que era incircuncisa não era uma nação que tinha uma aliança com Deus. Olha só que interessante, meu irmão. Olha só que interessante, minha irmã. O ato da circuncisão era requisito de um guerreiro, porque através da circuncisão, da aliança feita com o Senhor dava-lhe proteção e dava-lhe vitória. Nós também vamos agora para o tópico de número 2, né, que fala de um lugar chamado Gilgal. O lugar chamado Gilgal foi um lugar onde aconteceu e ocorreu a maior concentração de circuncisão do povo de Israel na travessia, né, que o Senhor tinha dado para eles ali do Jordão até Canaã. Então eu fiz um mapinha aqui para você entender melhor, tá vendo, ó? Aqui é a rota que o povo fez. Aí o Senhor deu graça para eles, passaram pelo Jordão e pararam em Gilgal. Lembra que eu falei naquela aula de Moabe? Que eles pararam lá no acampamento de Moabe, se envolveram com as mulheres. Lembra disso? Foi o último acampamento até eles cruzar o Jordão. Aí eles passaram o Jordão e vieram até Gilgal. E em Gilgal, meus irmãos, o que aconteceu em Gilgal? O Senhor pegou aquele povo que tinha nascido na trajetória do deserto e falou assim, não, peraí, antes de entrar em Canaã, preciso que esse povo seja circuncidado. Preciso que todo esse povo que nasceu e cresceu aí na trajetória do deserto, na caminhada, na peregrinação, recebam a marca, recebam o meu conserto, sejam eles circuncidados. Então o que acontece aqui? O Senhor circuncisa eles, certo? E eles tiveram que ficar em Gilgal por um tempo, por quê? Porque no ato da circuncisão eles estavam machucados. Então eles tiveram que ficar em Gilgal até a sua recuperação. O que eu quero trazer? Vou fazer mais uma aplicação para nós nessa aula. Em Gilgal eles não puderam prosseguir, eles ficaram parados, esperando o momento da cura, aguardando a sua recuperação para caminhar até a terra de Canaã. Meus irmãos, talvez você está passando por um processo que você está vivendo nesse momento em Gilgal. Você está em Gilgal nesse momento, você está parado fazendo uma aliança com Deus, se consertando, tirando da tua vida aquilo que é parte da carne, tirando da tua vida aquilo que te afasta de Deus, tirando da tua vida aquilo que te atrasa, que impede você de ter uma caminhada com Deus. E talvez você está aí, ó, renovando as suas forças, fazendo um propósito com Deus, renovando a tua aliança com Deus, e talvez você está aí em Gilgal, está paradinho, está esperando cicatrizar, está esperando se recuperar, porque tirar as coisas da carne dói, tirar as coisas do mundo dói, tirar as coisas que não faz bem ao nosso espírito dói. E talvez você está aí em Gilgal, ó, tá acampadinho aí, tá quietinho aí em Gilgal. Mas fica nesse Gilgal, porque o bálsamo do Senhor vai descer sobre você. O bálsamo do Senhor vai descer sobre a tua família, sobre a tua casa, e você vai passar por essa fase do conserto, vai reestabelecer a sua aliança com o Senhor e vai progredir até o ponto determinado por Deus da sua conquista. Então o povo precisou passar. Aqui em Moabe eles caíram, lembra?
Aí depois que eles atravessaram o Jordão, que eu desenhei aqui no mapinha, ó, eles pararam em Gilgal, se circuncidaram para depois seguir adiante. Ei, talvez você está em Gilgal e aí está doendo, está cicatrizando, aí você teve que renovar a sua aliança com Deus, mas isso é passageiro, aguenta mais um pouquinho. Faça reserva com Deus para continuar a sua trajetória, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para você. Amém? Então, Gilgal foi um lugar onde o Senhor tirou deles aquele sentimento, né, de não ter essa aliança com o Senhor. O Senhor renovou a aliança através da circuncisão, só que o Senhor também tratou o povo. Ó, lá em Gilgal foi um lugar de parada, eles pararam, circuncidaram. Lá em Gilgal, Deus tirou o opróbrio deles, o impedimento deles. Deus renovou a aliança com eles. Deus abençoou eles em Gilgal. Lá em Gilgal, o Senhor restaurou a identidade do povo. Pode ver que a todo momento Moisés lembrava eles que o Senhor daria terra para eles, que jurou aos vossos pais. Josué abençoava eles e fazia com que eles cada vez mais se sentissem abençoados por Deus. E também o Senhor derramou sobre eles o sentimento de povo, de nação, para que eles pudessem cada vez mais estar presentes com o Senhor, buscar a presença do Senhor. Então, meus irmãos, olha só que interessante. Ali em Gilgal, o Senhor renovou essa aliança com eles. O Senhor renovou essa identidade de povo eleito, povo escolhido. O Senhor tratou esse sentimento de que estava com eles a todo momento. E assim, o que é muito maravilhoso é que mesmo eles caídos, mesmo eles errando, tropeçaram muito nessa caminhada, mas Deus nunca deixou de lembrar eles que sempre estaria com eles todos os tempos. Ei, classe Aliança, jovem que às vezes está assistindo essa aula e está desanimado, Deus está lembrando você da aliança que o Senhor fez com você lá atrás. Da aliança que o Senhor fez com você, do chamado que Deus tem na tua vida, do chamado que Deus tem na tua casa, na tua família, nos planos, nos projetos de Deus para você. Ah, Cleberson, mas talvez eu estou enroscado aqui em Moabe, lá no acampamento de Moabe, como eu falei lá naquela aula lá atrás. Ah, mas talvez eu ainda não passei pelo Jordão. Ah, mas talvez eu estou em Gilgal. Ah, mas talvez eu estou aqui, bicho, eu estou aqui em Edom ainda. Falta muito, ei, mas eu quero dizer para você, caminha, prossiga, atravessa o Jordão, passe Gilgal. Mas siga em direção ao propósito que Deus tem para você. Não desanima, jovem. Não desanima, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor quer fazer aliança. Então lá em Gilgal, Deus restaurou a identidade desse povo. Deus elevou esse povo novamente. Ei, estou aqui fazendo aliança com aqueles que cresceram lá no deserto sem aliança. Estou aqui para refazer a circuncisão. Estou aqui para falar para vocês que eu estou com vocês. Caminha, prossegue. Fica aí se curando. Depois que vocês passarem pelo processo de cicatrização, vai embora. Né? Prossegue. Meu irmão, nós não estamos mais vivendo o tempo de você ficar aí, ó, parado, cabisbaixo, triste, não. É tempo de você caminhar, meu querido. Porque as promessas de Deus na sua vida vão se atrasar cada vez mais. Deus vai fazer a parte de Deus, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? E aí, meus queridos irmãos, nós vamos entrar aqui, ó, né? Lá em Gilgal o Senhor fez aliança com o povo, né? Também o Senhor exaltou aquele povo lá em Gilgal, porque o Senhor tirou o opróbrio deles. O Senhor tirou a vergonha deles. E muitas das vezes, meus irmãos, a exaltação de Deus sobre as nossas vidas não é aquela exaltação, ai, eu vou ver quem me magoou para descer. Não, para com isso, irmão, não perca tempo com isso, não. A exaltação de Deus para as nossas vidas é quando Deus tira de nós aquilo que não agrada a presença do Espírito Santo. Aquilo que não agrada a presença de Deus. A exaltação de Deus sobre nós é quando Deus tira de nós tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não provém do Espírito Santo sobre as nossas vidas,
E ele renova a aliança dele conosco. Isso é ser exaltado por Deus. Isso é receber a dádiva da exaltação de Deus. Então ali o Senhor exaltou eles, tirou a vergonha, tirou a desgraça, tirou tudo aquilo que atrapalhava a bênção de Deus sobre a vida deles. É aquilo que eu disse. O ato da circuncisão é a renovação da aliança de Deus para com o povo. Mas também o que o Senhor pediu para eles? Lá em Josué 1:9, esforça, tem de bom homem, tu farás herdar. Lembra o povo que eu jurei a terras a eles. Faça com que eles não se apartem da lei. Porque é ela que vai sustentar eles, né? Ela que vai fazer com que eles permaneçam na obediência. E lá também o Senhor deu prosperidade para aquele povo. Porque eles andaram no acampamento 40 anos no deserto. 40 anos esse povo ficou patinando, patinando, patinando. Tempos difíceis. Vamos relembrar um pouco. Faltou água, faltou pão. Deserto é complicado, irmão. Só que o deserto não mata ninguém não, viu? Deserto não mata ninguém não. O deserto é um lugar de renovação. O que o Senhor foi conduzido aonde? O Senhor foi conduzido no deserto para ser tentado. Só que lá em Mateus 4, quando fala que o Senhor foi conduzido no deserto para ser tentado, fala que ele foi conduzido pelo Espírito. E o Espírito deu graça ao Senhor através da palavra. Então, meu irmão, você que está no deserto aí nessa trajetória, receba a graça de Deus. Receba a presença de Deus. Receba a misericórdia de Deus nesse deserto. Porque ele vai passar na sua vida em nome de Jesus. Aí também nós temos aqui, ó, o tópico 3, que vai falar sobre a celebração da Páscoa. Isso mesmo. A celebração da Páscoa é um ponto importante. Aqui por quê? Porque o Senhor pediu para que Josué celebrasse novamente a Páscoa. Aí eu quero falar para vocês. A primeira Páscoa ela foi celebrada lá em Êxodo capítulo 12. Por Moisés, né? E essa primeira Páscoa ela foi celebrada num momento muito interessante. Por quê? Porque Deus estava mandando as pragas, né? Deus estava derramando as pragas sobre o Egito. E ali, o que o Senhor fez? Falou para Moisés, ó, vai lá, pega um cordeiro lá, vocês vão assar esse cordeiro, 4 dias vocês vão pegar esse cordeiro, vão assar ele, vai comer ele com as vísceras e com ervas amargas, e o sangue vocês vão colocar nos umbrais das portas, porque a morte vai visitar o Egito, e a casa que não tiver, né, a casa que não tiver, olha, presta atenção, a casa que não tiver a marca desse sangue nos umbrais das portas, sabe o que vai acontecer? O espírito da morte vai entrar sobre esta casa e vai ferir esta família. Então o Senhor pegou e pediu para que Moisés celebrasse, e esta será a Páscoa do Senhor. Então a família que era pequena dividia o cabrito, dividia o cordeiro. A família que era grande, um exemplo, a família era pequena. Então a outra família também era pequena, um cordeiro dava para essas duas famílias. Porém, se a família fosse grande, pegava um cordeiro e comia aquela família, mas ninguém tinha que ficar excluído desse ato. Tinham todos que praticar esta Páscoa do Senhor. Comer o cordeiro, extirpar o sangue dele, colocar nos umbrais, no batente da porta, né? Como uma aliança, como um sinal de que aquela casa que tivesse o sangue era a casa que tinha celebrado a Páscoa, era a casa dos habitantes do Senhor, da qual o espírito da morte não entraria. Olha só, meus irmãos, o povo ficou 39 anos sem celebrar a Páscoa. Por quê? Porque eles estavam fora das condições. Tinha muita gente lá em Israel que estava sem a circuncisão. Por isso que Deus falou para Josué, ó, vai lá, recircuncisa o povo de novo. Porque eu quero que o povo volte a celebrar a Páscoa, mas tem uns que estão incircuncisos. E o incircunciso era para fazer o que com ele? Extirpar do meio do povo. Então Josué foi lá, preparou o povo novamente, circuncidou o povo para a celebração da Páscoa. A Páscoa ficou 39 anos sem fazer a sua celebração. Então a primeira Páscoa foi no Êxodo, na saída do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, você vai ver isso, quando ele sai do Egito. A segunda Páscoa foi quase 1 ano depois da saída do Egito, lá no deserto. O Senhor pediu para celebrar a Páscoa novamente.
E a terceira era logo quando eles estavam apontando para chegar na terra, né? Então aqui seria Canaã. A terceira Páscoa foi por volta desse período aqui, ó. Entre Gilgal, Jericó, Jerusalém, nessa trajetorinha aqui, ó. Acontece a terceira Páscoa, da qual Josué prepara o povo, deixa o povo em condições para celebrar. Meus irmãos, mas a Páscoa de hoje, que a gente vê por aí, no conhecimento popular, é uma Páscoa regada com ovos de Páscoa, com coelho, com essas coisas todas, não. E qual é a representatividade da Páscoa para nós cristãos? A Páscoa para nós cristãos é a simbologia do cordeiro que seria morto para dar vida. Lá em Êxodo, lembra? O cordeiro foi morto e o sangue dele marcava nas portas, da qual o espírito da morte não entraria. Ou seja, para derramar esse sangue ele for marcado nas portas, o cordeiro tinha que morrer. Então a Páscoa representa para nós o quê? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o seu poder, a sua soberania em morrer para preservar a vida dos seus, né? E a Páscoa representa para nós também o quê? Esperança, túmulo vazio. Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui, ele está ressuscitado, ele venceu a morte, né? A Páscoa representa para nós o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o cordeiro mudo desde a fundação do mundo. Ele é o cordeiro que morreria por mim e por você, né? Então a Páscoa representa para nós a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para as nossas vidas. Então aqui, ó, na lição na lição 5, né, do dia 3/5 de 2020, que fala confirmando o concerto, foram esses 3 atos que o Senhor pediu para que Josué fizesse para confirmar o seu concerto para com o povo. O primeiro foi a circuncisão, renovar a aliança do Senhor para com o povo. O segundo foi a celebração da Páscoa, e eu falei aqui sobre as 3 Páscoas, e a representatividade da Páscoa para conosco, certo, meus irmãos? Então, jovens, pegue essas aplicações, vou fazer uma aplicação aqui sobre a Páscoa. A Páscoa representa para nós a aliança, a Páscoa representa para nós a esperança, a Páscoa representa para nós o sacrifício expiatório de Cristo feito por nós. Ele morreu, ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, né? E por que você está desanimado? Se a tua esperança venceu a morte e ressuscitou. Por que você está triste? Por que você está cabisbaixo? Ei, no momento que você estiver triste, angustiado, cabisbaixo, olha para a cruz do Calvário e veja que ela está vazia. E veja que ela não está mais habitada pelo corpo de Cristo, mas ela está vazia porque ele já ressuscitou. A Páscoa traz para nós a esperança de um recomeço, de um recomeçar. Quando o Senhor pediu para o povo celebrar a Páscoa, ele estava dizendo, olha, recomeço, recomece, volte novamente, recomeço, recomeço, recomeço. Talvez você está precisando de um recomeço na sua vida. Amém? Meus irmãos, eu estou procurando trazer a aula de uma forma mais explicativa e depois eu mando aí no grupo as referências bíblicas, pelo fato da gente estar gravando. Mas eu acredito que Deus vai dar a graça para nós, para que nós voltar novamente para a sala de aula e trazermos aquelas aulas maravilhosas que a gente tinha com debate. Eu sinto muita falta disso, do debate, das perguntas, dos questionamentos, mas que você possa ser edificado por esta aula. Amém? E que Deus possa te abençoar grandemente. Fiquem com Deus, um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.